Eu prefiro fazer as duas salas juntas, porque eu teria que dar uma aula das 8 às 9 e a mesma aula das 9 às 10, né? E aí nós não estamos na escola aqui, vocês podem estar tudo junto, não tem problema nenhum, né? Desde que não tenha problema entre vocês, acho que tem problema nenhum, né? Então a gente vai fazer o nono A e o nono C junto toda semana. E aí eu consigo usar melhor o tempo, tá? Nós vamos usar hoje o caderno do aluno, que vocês receberam, o volume 2, a parte 1. Mas antes, porque lá só tem exercício. Então eu vou fazer uma explicação rapidinho antes do que a gente vai começar a ver agora. Está pouco relacionado com o que eles estão falando no centro de mídias, que é a questão dos gêneros digitais, certo? Antes de explicar os gêneros digitais, às vezes parece que é difícil de imaginar um mundo sem internet. Então, como eu falei semana passada, vocês já nasceram com o mundo conectado, né? Então, muitas pessoas já tinham computador, já existia internet, o celular estava começando a se popularizar. Então, mas antes de vocês nascerem, e há pouco tempo, nós vivíamos no mundo sem internet. Então, nós vamos fazer aqui um exercício imaginativo para começar e vocês entenderem onde eu quero chegar. Então, nós vamos imaginar. Eu vou contar uma história aqui, bem rapidinho, vocês vão imaginar, certo? Quiser fechar os olhos, imaginar o que eu estou falando, é melhor, certo? Então, nós vamos voltar para a pré-história. Lá para a pré-história, há muitos e muitos anos atrás. E nós vamos ter ali um personagem, eu vou chamar ele de Ragnar, tá? Que é o Viking. E nós temos esse personagem aí, o Ragnar vivendo ali na caverna, e ele está preocupado, porque no outro dia ele não tem comida, ele precisa caçar um grande animal. E aí ele está preocupado, tentando, não tinha comunicação, ele não sabia falar, e ele tentando mostrar para os companheiros dele que eles precisavam, e desenhava na caverna, no chão, que eles precisavam caçar, certo? Foi passando tempo, então, esse Ragnar começou a observar os animais, e ele começou a observar que os animais emitiam sons. Ou seja, eles se comunicavam por meio de sons, e ele começou a imitar os animais, e começou a se comunicar com os seus companheiros em forma de som, e aí foi surgindo a fala. E ele percebeu que quando ele falava, ele conseguia se comunicar e se organizar melhor ali. E a sociedade, então, foi se desenvolvendo com a fala. O ser humano é o único ser que consegue falar, e isso nos deu o poder de ser hoje a maior espécie no planeta, a espécie dominante. E aí ele começou a perceber que, em vez de caçar, ele podia plantar. Se ele conseguisse plantar e imitar o que a natureza fazia, ele teria alimento para o resto da vida, ele não precisaria se preocupar mais. Então ele começou a plantar, começou a criar animais, e aí ele resolveu o problema do alimento. Ótimo. Só que aí ele começou a perceber, esse Ragnar estava percebendo, que ele tinha lá duas galinhas que não serviam para nada. Ele não precisava de ovo mais. Ele tinha muitas galinhas e as galinhas estavam demais. Ele precisava de uma ovelha que dava lã, porque ele precisava fazer roupas para o frio. E aí ele pegou as duas galinhas e foi atrás de alguém que quisesse trocar as galinhas pela ovelha. Mas o vizinho dele não queria galinhas, o vizinho dele estava precisando de porco. E aí ele começou a andar com as galinhas nos braços, procurando alguém que quisesse trocar as galinhas pela ovelha. E aí surgiu o comércio. Então, ele começou a levar o que tinha em excesso para ele conseguir trocar com outros povos. E o mundo foi se desenvolvendo com o comércio. Ótimo, desenvolvemos o comércio. Só que era difícil você carregar galinha para todo lado. Imagina, você sair daqui para São Paulo carregando duas galinhas no colo, a pé, né? E aí ele pensou, então, bom, vamos criar moedas de prata. Olha, que tem o mesmo valor das galinhas. Em vez de, e a pessoa, quando vier trocar comigo, em vez de me dar ele me dá as moedas e eu entrego as galinhas. E com as moedas eu consigo comprar a minha ovelha. Ótimo, surgiu o comércio e as moedas, e o mundo foi se desenvolvendo ali, só que aí surgiram os impérios. E aí a gente vai pensar no Império Romano, grandioso,
maravilhoso, o maior império da Terra. E aí o Ragnar, ele se desenvolveu tanto que ele está ali na sala do imperador junto com o Júlio César. E aí chega o mensageiro. E o mensageiro fala para o Júlio César: Senhor, nós conquistamos a Grécia. Agora a Grécia faz parte do nosso império, lá no norte, com exceção de Esparta. Esparta vai se render um pouquinho depois. Mas a Grécia agora é nossa. E o Júlio César pensa: verdade, nosso império está crescendo. Só que eles não vão viver aqui de graça, não. Se quiser usar as minhas terras, a minha água, se quiser respirar o mesmo ar que eu respiro, eles vão ter que pagar. E vão pagar impostos. Ótimo. E o império foi crescendo com os impostos. E aí ele envia o Ragnar para cobrar os impostos. De todo o Império Romano, sai da África, passa no Egito, chega na Grécia. Só que aí o Ragnar começa a esquecer se ele cobrou ou não o imposto da Maria e do José. E agora? Ele não consegue lembrar se ele cobrou o imposto. E aí ele pensa: se eu voltar para Roma sem o dinheiro, Júlio César vai me matar. Mas se eu cobrar de novo o imposto lá do povo do norte, eles também vão me matar. Eu não posso cobrar duas vezes. Então ele pensa: eu vou começar a grafar na pedra, no pergaminho, de quem eu estou cobrando. Então ele inventa a escrita. Olha que maravilhoso. E aí começa a escrever todas as transações comerciais ali que ele tem, que ele está fazendo. Só que um dia ele está deitado na grama, olhando para o céu, vê as estrelas, o sol, a lua, e ele começa a pensar: ué, quem será que criou tudo isso? Quem criou as estrelas? Quem criou o sol? Quem criou a lua? Quem criou os animais? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Será que eu sou feliz? O que é felicidade? E ele começa a imaginar, e ele começa a inventar histórias, começa a escrever ficções, e aí surgem os gêneros narrativos. Mitos, lendas, fábulas, histórias, romance. E aí a sociedade vai se desenvolvendo, crescendo, o mundo vai crescendo junto com os gêneros narrativos. E aí a gente passa Revolução Francesa em 1789, né? Todo mundo quer liberdade, Revolução Industrial, Iluminismo, o avanço da ciência, e com o avanço da ciência vai avançando toda uma questão tecnológica, e os gêneros narrativos vão se desenvolvendo, é nesse momento que surge o romance, grandes histórias, histórias apaixonadas, o gênero científico, de divulgação científica, nasce. E aí nós estamos chegando 1919, Primeira Guerra Mundial, acaba a Primeira Guerra, o mundo entra numa depressão, porque a Bolsa de Nova York quebra, ninguém mais tem dinheiro, e isso leva à Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos na década de 60, já chegando perto de nós, o homem chega na Lua, e a tecnologia se expande, e aí chegamos na melhor década de todos os tempos, na década de 90, pertinho de nós, há pouco tempo atrás, 30 anos atrás. E aí tem dois acontecimentos na década de 90 que vão ser muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. O primeiro acontecimento, lá em 29 de outubro de 92, foi quando eu nasci. Anota aí para vocês me darem um presente em outubro, tá bom? Isso foi muito importante. O segundo acontecimento muito importante nos anos 90, a internet ela já existia, só que ela começou a ser melhorada e disponibilizada para todo mundo. E aí o Ragnar está lá na casa dele, que é meu vizinho, pensando: eu preciso falar urgentemente com o governador. O Dória está maluco. Eu preciso falar com ele. Mas eu não vou mandar uma carta que vai demorar semanas para chegar. Eu vou mandar um e-mail que chega agora, na hora. Eu preciso falar com a minha mãe, que está lá no Nordeste, na praia. Eu preciso fazer uma pergunta para ela, mas eu não vou gastar com o interurbano, com a ligação. Eu vou mandar um WhatsApp, uma mensagem de SMS, né? E aí o Ragnar começa a pensar: ué, mas eu tenho pensamentos, eu tenho opiniões, eu tenho sentimentos. E eu quero que todo mundo saiba o que eu penso, mesmo que ninguém se interesse. Então ele começa a postar no Facebook todas as opiniões dele. E ninguém quer saber, mas ele começa a postar. E aí ele percebe: nossa, eu sou tão bonito, eu quero mostrar a minha vida feliz. E aí começa a postar foto no Instagram. E posta foto no Instagram e vai. E aí a gente chega em 2020, esse ano louco que nós estamos vivendo.
E aí 2020 começou estranho, porque janeiro demorou demais. Não acabava nunca. Acho que o janeiro estava com dó do que viria depois, né? E aí, o janeiro não termina, e aí fevereiro parece que foi normal, sem problema. E aí chega março, tragédia, pandemia, tudo fecha, a escola fecha, ninguém mais pode sair de casa, né? A não ser aqui no Brasil, que aí ninguém respeita nada, mas ninguém mais pode sair de casa e todo mundo tá doente e ninguém sabe a cura e ninguém sabe de nada. Bom, e aí o Ragnar começa a ficar entediado. Ele não aguenta mais ficar em casa sem fazer nada. E aí começa a pensar em umas besteiras e começa a pôr vídeo idiota no TikTok. Né? E todo mundo assiste os vídeos idiota lá do TikTok. Eu não aguento mais receber vídeo do TikTok. E aí o que eu quero mostrar para vocês? Desde o começo da humanidade até hoje, nós fomos desenvolvendo a linguagem, a forma de se comunicar. E aí nós chegamos nos gêneros digitais, que são esses gêneros que nós usamos para nos comunicar online. Então é sobre eles que nós vamos falar. É algo, então, que eu quero mostrar para vocês, que é algo muito novo. Né? Então, se a gente pensar que a internet está se desenvolvendo da década de 90 até agora, né, eu vou fazer 30 anos, eu nasci no começo da década de 90. Então, é algo, eu estou falando com vocês da pré-história, 5.000 anos antes de Cristo. Então, nós temos 5.000 anos antes de Cristo, mais 2.020 anos depois de Cristo. Então, são 7.020 anos, né? Que nós não temos, que nós temos o desenvolvimento da linguagem. Mas desses 7.020 anos, nós temos apenas 30 anos que surgiu a internet. E aí, hoje, a gente não consegue se imaginar sem internet. Né? Não dá para viver. O dia que não tem internet, não tem sistema no banco, eu não posso tirar meu dinheiro. Né? E aí já começa um problema. Se não tem internet, a gente não conseguiria fazer essa aula aqui hoje. Não tem comunicação. Imagina eu mandando atividades para vocês por carta. Né? Daqui 2 semanas chega aí na casa de vocês as cartas com as atividades. Né? Seria impensável, né? É uma necessidade que nós temos hoje. Então, nós vamos falar um pouco sobre esses gêneros digitais. Eu vou mostrar aqui para vocês uns 3, 4 slides que eu fiz. Esses slides é o que eu vou gravar a aula que eu vou pôr hoje lá para vocês. Então, não precisa copiar, tá? Depois eu vou pôr lá. Depois, se quiser tirar um print, só para eu explicar para vocês o que são esses gêneros digitais. E aí, nós vamos fazer juntos a atividade lá do caderno do aluno. Então, eu vou pôr aqui para vocês. Então, eu vou projetar que vocês estão vendo aí. Eu vou projetar aqui. Alguém fala para mim, porque eu não consigo ver o chat. Vocês estão? A gente está vendo, sim. Tá. Então, nós vamos falar. Vai ser a nossa aula 6 e a atividade 6 que eu vou mandar amanhã para vocês, sobre gêneros digitais. Tá? Depois eu vou pôr lá para vocês. Aqui tem toda semana. Os objetivos, então. Nós vamos compreender o que são gêneros digitais. Aí, com a minha história, vocês entenderam como é que a gente chegou nos gêneros digitais, mais ou menos, tá? Lógico que foi com mais detalhes, mas basicamente é isso. Nós vamos reconhecer as principais características desses gêneros digitais que vocês usam todo momento, né? Vocês postam no Facebook, vocês postam no Instagram, às vezes, não sei, né? Não estou criticando o TikTok, viu, gente? Às vezes eu gosto de ver também. Às vezes você coloca alguma coisa lá também. Então, esses gêneros que a gente está usando, né? O chat aí da reunião são gêneros digitais. E nós vamos ver alguns exemplos. Bom, o que são, então, gêneros digitais? Primeira coisa, são gêneros de linguagem. E aí eu quero que vocês gravem, assim, pro resto da vida, o que é linguagem, certo? É algo que vão
perguntar para vocês em arte, em educação física, em inglês, em várias e várias e várias outras coisas, o que é uma linguagem, certo? Então, precisa gravar de hoje para sempre que linguagem, o que é? É qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc. Tá, vou explicar. Primeira coisa, um meio sistemático. Então, por exemplo, a fala é um sistema. Se eu começar a falar, vocês não entendem nada, certo? Então, eu tenho que articular as palavras de forma de um sistema que vocês entendam o que eu estou falando. A escrita. E aí vem aqui, através de signos convencionais. O que é signo convencional? São símbolos que a gente convencionou. Quem que inventou as letras? Algum povo aí há muitos e muitos anos atrás, lá os sumérios, bem antes da humanidade chegar onde a gente tem hoje, os sumérios inventaram eles começaram a criar imagens que seriam a linguagem. Então, os signos convencionais são signos que a gente entende desde quando a humanidade foi criada, que são daquele jeito. Por exemplo, quem diz que o objeto que eu estou sentado em cima é uma cadeira? Vai lá saber quem que inventou. Alguém um dia chamou de cadeira e até hoje a gente chama de cadeira. Então, a gente convencionou que seria chamado assim. Signos convencionais são a fala e a escrita, que hoje nós usamos basicamente com tudo. Bom, signos sonoros. Quando bate o sinal do recreio, todo mundo sabe que é para sair correndo para comer. Então, aquele sinal sonoro é um aviso que vocês podem sair da sala para ir comer, certo? Antes da fala, os seres humanos usavam sinais sonoros. Eles faziam lá uns barulhos esquisitos e aí eles conversavam entre si, até que foi desenvolvendo e chegou na fala. Então, os pesquisadores hoje sabem, por exemplo, que alguns chimpanzés, eles emitem alguns sons para avisar que o leão está chegando. Então, ele sabe que determinado som é um som de perigo, né? São sinais sonoros. Sinais gráficos, as imagens, né? Então, nós temos, por exemplo, uma placa de trânsito. Não tem escrito nada na placa, mas pelo desenho que está na placa, eu sei o que é, né? Sinais gestuais, por exemplo, os deficientes auditivos, eles usam sinais gestuais, a libras, né? Pelo gesto que eles estão fazendo ali, eles entendem o que as outras pessoas querem falar. Então, qualquer um desses meios que a gente use para se comunicar, as fotos que vocês postam, por exemplo, por algum motivo a foto está ali, se é para chamar a atenção de alguém ou simplesmente para mostrar quem você é, né? Existe um motivo, uma comunicação ali por meio de fotos. E aí a pessoa que gosta de você, ela curte a foto, ela faz um comentário, ela faz um elogio, né? Então, as fotos também são gêneros de linguagem que a gente usa para se comunicar. Então, tudo que a gente usa para se comunicar são chamados de linguagem, certo? E além de gêneros de linguagem, os gêneros digitais, eles precisam ser textos direcionados às mídias digitais. Então, não é qualquer texto. Por exemplo, um livro que você está lendo não é um gênero digital, a não ser que você esteja lendo um e-book, né? No celular ou no e-reader, fala, não sei se é assim que fala, sei lá como fala. Lá no Kindle da Amazon, aquilo é um gênero digital, mas um livro de papel impresso, não, certo? E o que são essas mídias digitais? São feitos para serem lidos em dispositivos eletrônicos e com aparatos tecnológicos. Então, um vídeo do YouTube é um gênero digital? Sim, porque ele é um texto ali, um texto que eu falo a linguagem que está usando ali, para ser lido ou visto em um dispositivo eletrônico. Não tem como você não ver um vídeo do YouTube se você não tiver um celular ou um computador. Não tem jeito, não dá para ver de outro jeito, né? Não tem como você mandar uma mensagem no WhatsApp se a outra pessoa não tem um celular, né? Então precisa dos dispositivos eletrônicos ou dos aparatos tecnológicos. Por exemplo, um aparato tecnológico, a TV. Hoje a gente consegue ligar a TV na internet, né? E ver o YouTube, a Netflix ali, né? Então, esses são esses aparatos tecnológicos. Então, gêneros digitais é isso.
São gêneros de linguagem que têm textos direcionados às mídias digitais. Tudo bem? Vou passar aqui. Se tiver dúvida, vocês falam, tá? Que aí eu explico de novo. Bom, Sério, então, tipo assim, tudo que é relacionado à internet é um gênero digital? sim, tudo que é produzido para a gente ver na internet é um gênero digital. Se você lê o jornal na internet, você está lendo um gênero digital, mesmo que aquele jornal exista no papel, entendeu? Tá, Porque entendi. ele foi criado para ser lido na internet, né? Bom, e quais as principais características desse gênero? Então, ele tem ali, como é um gênero, tem algumas características. Por exemplo, se a gente pensar no gênero do romance, o romance tem que ter um narrador, personagens, espaço, tempo, né, um enredo, uma história. A carta já é diferente. A carta, você precisa pôr para quem que é, né, o remetente, o destinatário. Precisa ser curta, tem que ter uma despedida. Então, cada gênero tem as características. E os gêneros digitais também. Primeira coisa é a variedade. Existem inúmeras formas de você criar textos na internet. Pode ser texto escrito, pode ser um blog, por exemplo, que é texto escrito. Você pode criar um vídeo, em vez de escrever, você faz o vídeo, aí você põe no Facebook, no YouTube, no Instagram. Isso é esses são gêneros diferentes. Você pode criar um gênero, por exemplo, um meme. Um meme mistura a imagem com, geralmente, imagem com palavras. Já é outra variedade. Então, são várias formas que você tem ali de se comunicar. Aí nós temos os casos informais, que são os gêneros mais das redes sociais, e aí vai ter muita abreviação, umas palavras que ninguém entende, elementos híbridos. O que é elemento híbrido? Mistura imagem com texto, com som, com música, né? Agora tem lá os stories do Instagram, que você põe sua foto, você põe uma música de fundo, e aí faz aquele movimento bumerangue lá. Tudo isso é elemento híbrido. Várias coisas diferentes juntas para passar uma mensagem. Tem alguns casos formais, que aí a gente vai usar a norma culta, mas geralmente são revistas, jornais especializados ou muito com credibilidade, né, muito antigos, por exemplo, a Folha de São Paulo, que agora é digital também, e aí eles usam a norma culta. Mas, principalmente nas redes sociais, a gente vai usar os casos informais, são as abreviações, né? Quase ninguém escreve no WhatsApp e coloca vírgula, ponto final, escreve as palavras inteiras como elas são, de verdade. Às vezes a gente nem escreve, a gente manda um áudio, né? Que é mais fácil. Precisa ter clareza das informações. Então, o que ninguém gosta no Facebook? De textão. Tem um textão lá, tem mais de 5 linhas e eu não leio, tá? Se vou ser sincera, se eu já curti alguma coisa de vocês que tem mais de 5 linhas, eu só li o comecinho. Porque a internet é algo rápido. Se você começa a pôr ali muita coisa, as pessoas se desinteressam e vão ver outra coisa. Né? Então, a não ser que você esteja procurando por algo mais específico, as redes sociais precisam ser rápidas, as informações têm que ser claras ali para você. Tem muita gente hoje, por exemplo, que só lê as manchetes lá do jornal e nem entra para ver. Por isso que as manchetes hoje estão mudando. Né? Então, ele só lê o que está ali na manchete e já parte para outra. Né? Porque tem que ser algo claro, para informar rapidamente. E aí a variedade de formas que eu já falei para vocês, né? Vídeo, foto, texto, áudio, né? Tudo isso é que a gente vai usar. Tudo bem? Quais são os principais textos, então, dos gêneros digitais? E aqui eu quero só fazer um parênteses rapidinho. Quando eu falar texto, são textos verbal e não verbal. Então, nós temos textos verbais, a fala e a escrita, certo? Textos não verbais, imagens, gestos, sons, tá? Que, por exemplo, a música, uma base lá de trap, que não tem letra, só tem a batida lá. Aquilo lá é um gênero não verbal, certo? É som, mas é texto também. Tudo que é criado para se comunicar é um texto, seja ele escrito ou não, tá? Então, quando eu falar de principais textos dos gêneros digitais, eu não estou falando só de coisa escrita, tá? Nós temos, por exemplo, o podcast, que agora está em alta, né? Só que o podcast é tipo um programa de rádio, né? Você precisa estar assim disposto a ouvir, né? É uma coisa assim. De vez em quando eu estou limpando a casa, eu ponho um podcast para eu ficar ouvindo, né?
Mas não é algo assim que a gente está lá na frente da TV passando as coisas no celular e escutando um podcast, né? Então, um podcast é um tipo de programa mais específico, não é todo mundo que gosta, né? E-mail é um gênero digital, e aqui por isso que nós vamos estudar os gêneros digitais, porque se vocês vão trabalhar um dia, vocês vão fazer faculdade, vocês vão usar e-mail muito, muito, muito e muito, né? É uma das formas mais rápidas de comunicação. E o e-mail, ele tem algumas características que a gente precisa tomar cuidado, às vezes, para não mandar errado, né? Às vezes, esquece de pôr lá um bom dia, uma boa tarde, ou um oi, e a pessoa já acha que você está sendo mal educado, né? Então, precisa tomar cuidado. O meme, que foi muito popularizado, principalmente no Brasil, eu criei um meme, ó. Olha aí, vê se vocês acham, o que vocês acham. Dá a opinião de vocês. Dá para ver? Nossa, O que vocês não acham? entendi. Ah, ficou bom. Mais ou menos, né? Tá Não, todo mundo indo na nossa, plantação Sora. de girassol. Hã? Tava todo mundo querendo ir. Nossa, Então, Sora, eu quem que entra nessa bosta? não tô criticando, não, tá? É só uma brincadeira. Se quiser ir, não tem problema. É porque essa plantação de girassol tem uma aqui em Ocauçu. E a família do meu marido é de lá. E aí eu passo na frente dessa plantação de girassol toda vez que eu vou lá. E eu nunca vi nada assim, né? Especial, né? É bonito, é muito bonito, mas aí nós Um fomos monte de para gente lá. furando a quarentena só pra ir no geral. Isso. E aí nós fomos para o Calçu, milhares de pessoas. Tinha tanta gente que eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui? E só para tirar foto na plantação de girassol, né? Para vocês verem o que o TED faz com as pessoas, porque ninguém nunca prestou atenção lá no girassol. Aí não tem nada para fazer, vamos lá na plantação de girassol, né? Mas é muito bonito mesmo lá. Bom, então o meme foi muito popularizado, principalmente no Brasil, porque a gente faz piada de tudo, né? O mundo está acabando e o brasileiro está fazendo piada, né? Os vídeos do TikTok mostram muito isso, né? Ele começa a brincar com coisa séria, e aí a gente é assim mesmo, vai fazer o quê, né? Melhor rir do que chorar. Os GIFs também são um tipo de texto digital, os GIFs são um gênero mais específico, né? É mais difícil de fazer, né? Eu nunca fiz um GIF, mas a gente usa também às vezes. O chat, a propaganda online, então vocês estão conversando aí no chat, vocês estão usando textos do gênero digital, né? A propaganda online, aquelas propagandas insuportáveis do YouTube, por exemplo, que tem pouco tempo, mas você tem que assistir, né? Então, são gêneros criados para o meio digital, os blogs, os posts, tudo isso fazem parte dos gêneros digitais, tá? Então, sobre os gêneros digitais que eu queria falar com vocês é isso. Conseguiram entender mais ou menos o que é os gêneros digitais? Uhum. Então, é baseado nisso. Oi, Vanessa. Não, falei que eu entendi. Ah, tá bom. Quando é baseado nisso que vai vir essas questões aí do caderno do aluno. Vocês estão com o caderno do aluno aí? Ah, Sora, pera lá, que eu tô aqui debaixo da minha coberta. Eu vou ter que ir lá não sei na onde buscar o caderno. Vou esperar 2 minutos. Espera não, obrigada. nem precisa, Sora. Hã? Ah, Sora. Para de ser preguiçoso, Carlos. Levanta. Página, Sora. Sora, são quantas faz, Sora? Eu me perco. É o volume 2, a parte 1. Então, tem 2 no volume 2, Vamos Sora. lá, que eu nem Que sei parte onde 1? que tá isso. Meu Deus. Ah, Não é o Aprender Sempre, é o São Paulo Faz Escola. SP faz... Ah, tá. que página, Sora? Página 19. A apostila tá até enrugada, Sora, do frio. Coitadinha. Coitado. Sora, aquela história lá que você contou, foi você que contou? Eu resumi. Eu li um livro uns dias atrás, muito interessante, que vai contar a história da humanidade. É lógico que ele é muito grande, tem mais de 300 páginas, mas aí eu resumi aqui para contar para vocês. Mas foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu. Ai, que frio. Pessoal, lá na página 19, então, Sora, você não o tá com o caderno... não? Foi? Você não tá com o não? Eu tô com as cobertas aqui embaixo, que vocês estão vendo só minha cara. Eu tô morrendo de frio.
19, situação Isso. de aprendizagem 1, do meio natural ao meio Não, técnico. não. Gêneros digitais. Não é isso, não. É gêneros digitais. Mas não é página 19? Da parte Eu do vou volume 2, parte volume 1. 2, parte 1, Rafa. Ah, tá. Tem aí, vocês estão vendo gêneros digitais, né? Meme, GIF, é isso, né? Uhum. Eu acabei de explicar para vocês, tá? É isso, só que eles colocaram o blog, o Wiki, Ezine, que é uma revista digital. Depois, se vocês quiserem ver, mas não é a mesma coisa. Nós vamos fazer a atividade 1, certo? Hoje eu vou fazer com vocês, que eu acho que é mais fácil, tá? E aí nós temos conversando sobre o universo das linguagens. Essas primeiras perguntas eu já respondi com vocês, né? Então, na sua opinião, o que é a linguagem, para que ela serve, né? Nós já conversamos sobre isso. A linguagem são meios de se comunicar, serve então para comunicação. A linguagem verbal são linguagens que usa fala ou texto. A não verbal são as imagens. E aí ele pergunta assim, eu quero saber de vocês. Podemos considerar uma cor, um símbolo, um gesto, uma pintura, uma escultura como linguagem? Isso, sim. Sensor. Uma cor. Só eu não tô no lugar certo. Vou mostrar aqui para você, peraí. Rafaela, onde você tá, Rafaela? Meu Deus. Eu também não sei. Ó, olha aí, é esse caderno aqui, ó. São Paulo faz escola, volume 2, parte 1. Página 19. Achou, Rafaela? Eu tô no caderno errado. Por isso que eu não tô. Eu tô no volume 2. Não, na parte 2 do volume. Sei lá onde tá. Tá, Calma lá, Sônia. Onde que é? página 19. Página 19. Isso. Deixa eu ver se eu... Bom, então, Taimar. Uma Sônia. cor é uma linguagem. Oi? Agora Meu não Deus do fica céu. lá. Mostra pra mim que você tá vendo. Eu tô vendo até a página 17. Você tá no caderno É a errado. página 19. Ainda tô... Sônia, quantos cadernos desse tem? 2. São 2. A parte 1 e a parte 2. 3 contando esse volume 1. Eu tenho Já tá 2. com o volume 1. Tem o volume 1 também. Tem que ver, é o volume 2. Eu não sei se eu tenho esse trem. A Rafa tá perdidona. Eu vou continuar aqui, depois você achar. Você tá acabando o tempo. Volta aí para a página 19. Então, uma cor é uma linguagem? Sim, dependendo da situação. Em que situação, por exemplo, uma cor vai ser para comunicar algo? Quando que nós vamos usar uma cor para passar uma mensagem? Preto, porque preto é de defunto. Aí quando é de defunto a gente tá triste. Aquela É reflexão, né? E quando Bela para. Tipo, setembro amarelo. Só escolher. Ou fundo rosa. Da fase vermelha, amarela, fase vermelha, negócio Isso, tudo isso. A Achei noiva isso. geralmente se casa de branco, né? Aê, Rafaela. Ai, obrigada. Foi difícil. Tem 3 cadernos desses, eu não acredito. Tem. Aí, então, na página 19, nós temos duas figuras, lá no fim. São 2 esculturas. Uma de uma mulher e uma de um homem. E aí nós vamos ver na página 20 algumas questões sobre essas esculturas. Nossa, eu achei que era um homem apontando pra escultura da mulher. Parece. Eu vou fazer com vocês vão respondendo aí. Se não couber, põe no caderno, depois vocês veem. Vou ver o caderno. Podemos considerar essas 2 esculturas um tipo de linguagem? Sim. Sim. Qual É linguagem? sim, Sora, porque quem fez a escultura, ela queria passar uma mensagem. Exatamente. Então, a linguagem verbal ou não verbal? Não verbal. Não verbal. Isso. Então, é uma linguagem e é uma linguagem não verbal. Eu não entendi a mensagem, mas a pessoa que fez, ela entendeu.
Porque ela está fora de contexto, está faltando algumas, elas estão no lugar errado, vamos dizer assim, né? Letra B. Na sua opinião, que tipo de informação... Sora! Eu tô procurando. Que susto! Ai, gente. Vamos lá, gente. Depois eu ajudo. Na sua opinião, que tipo de informação ou mensagem cada imagem... Nossa, tá dando um eco. É o da Yasmin. Eu vou desligar, desculpa. Não, O que parece que a escultura 1 está fazendo? Tira uma Desculpa, foto. onde você tá, Sora? Que minha mãe me ligou, Sora. Aí eu tive que sair da reunião pra ouvir ela. Página 20, letra B. Ah, tá. O que parece que a imagem 1 está fazendo? Sei lá, tirando uma selfie. tá dançando. bugado aqui. Tirando o céu. Uma selfie. Mas na época que foi criada essa selfie, Ah, vai saber. Tinha. Pegando papel e imaginando que era o celular. Sei lá. pode ser que ela tá Era um dançando, espelho, Sora. Ela tava se olhando no espelho. olhando no espelho, pode ser que tá dançando. Não é um celular, gente. Daí. Pra mim é um celular. Photoshop, Imaginação povo. é tudo, Sora. E a Mas imagem essa 2? pergunta aí é da escultura da página 19, gente. Ah, tá. Nós estamos na página 19. Eu Sorry. tava olhando na Respondendo página sobre a 2, Sora. página Ah, 19. o boiano. É, a mesma coisa. Aí eles estão dançando. Isso, a imagem 1 parece que tá dançando. E a 2? Também. Eu Tem cara não no sei braço lá, dele Sora, todo parece ferido que tomou uma bala no braço, Sora. Ele levou um tiro no braço, ele tá olhando pro braço dele falando, ai, que Carlos, dor. você é muito trágico. Eu tô É letra assistindo C. Dark. Considerando que as estátuas estão fora de contexto, não estão no lugar que o autor imaginou, e observando a posição das mãos, é possível determinar o que cada um estaria fazendo? Não. Não. Não, né? Não. Precisaria de mais informações. Letra D. Qual período você acha que foram feitas essas esculturas? 1500. Ah, não faz tempo. Faz tempo, né? 1500, Sora, 1500. 500, Idade Média, Renascimento, foi por essa época aí. 1500. Isso aí. Certo. E aí, a questão 2, então, ele vai pegar as mesmas esculturas e vai inserir uma imagem, que é a imagem que você estava olhando, né? Letra A. O que mudou em relação à imagem original? O Photoshop. Colocaram o do celular na mão dele. Isso. Inseriram um celular ali na imagem. Ainda É como na se letra... tivesse evoluído. Oi? É como se tivesse evoluído. Isso, como se fosse evolução. É possível determinar o que cada estátua está fazendo agora? Agora é. Dando uma selfie. Sim, agora estão tirando uma selfie, né? Pra postar no Insta. O que é o mais fácil. Letra B. Os elementos que eles colocaram nas imagens são verbais ou não verbais? Não verbais. Não, verdade. Não verbais, são imagens. Calma aí, Sora, calma. Tá. Ô, Sora, você tem que estar Fala, Qual que é a B? Eu não escutei. Não verbais. Tá, valeu. C. A presença desses novos elementos fez com que elas se situassem em outro período? Sim. Sim, Sim, porque né? o celular. Parece mais novo. Coisa mais Oi, atual. Vanessa. Porque o celular ainda era moderno, né? Isso, exatamente. Quando ele coloca o celular, ele traz para o presente, né? Era contemporânea, nem sei. Isso, pode ser. Era contemporânea. Hoje a gente vive a pós-modernidade, né? Uma coisa assim, meio que ninguém sabe explicar o que é. Agora 2020 é bosta da humanidade, né? É. Horror, Vanessa. A questão 3. Tem um semáforo e um relógio. Uhum. Letra A. Tem diferença na imagem 1 entre as figuras 1, 2, 3 e 4? Sim. Sim. Qual a diferença? Sim. Uai, oxe, uma tá vermelha, A outra luz tá acendida, né, verde. Sora? Isso, Tá são as vermelho, outro cores. tá As outra verde, cores. outro tá tudo apagado, Sora. Exatamente, são as cores. A diferença entre elas são as cores. B. Ainda na figura 1, a cor é uma linguagem nesse caso? Sim, É. porque ela representa se você pode estar, se você não pode. Então. O vermelho é pare.
Amarela, preste atenção. Ela passa uma mensagem, né? Sim. O que você tem que fazer? Isso. Que aí a letra C. O que as cores significam no semáforo? Vermelho pare, Vermelho para. amarelo preste atenção e verde prossiga. E o desligado? Ferrou. Acabou a energia. Lasco é tudo. Acabou a energia da cidade. Marília. Isso, acabou a energia. Letra D. Agora a gente vai olhar só para a figura 4 da imagem 1. No trânsito, qual seria a consequência desse semáforo apagado? Acidentes. Uma confusão. Confusão, acidentes, um caos, Soltaram pipa e quebraram o negócio. o fio. Cortaram o fio com a pipa. Bom, Naê, então. Os numerais romanos de cada semáforo e a ordem é Cadê? considerado uma linguagem? Ah, calma aí. Calma aí, que eu não entendi isso. Calma aí. Os números. Acho que sim. Sim, acho que sim. Cada semáforo. Isso, sim. O que eles indicam, esses numerais? A Sei ordem. lá. A ordem, né? A ordem. Isso, é a ordem das imagens. A sequência dos semáforos. Isso. A sequência. Cadê o povo da outra sala? Peraí. Aí Se acha. Nossa, Júlia, que grossa. a letra E. Vamos para a letra E. Gente, vocês estão indo muito rápido. Nossa, gente. Vocês são muito apressados. Eu sou lerda. Aí eu tô escrevendo a B, já tô na E. Eita, nossa. Calma aí que eu tô na C aí. Você quer ler? Caraca. Vocês são lerdos, zero. Cala a boca, Né? ô. Cada um tem seu tempo. Bando de curva. Nossa, tá grávida. Yasmin. Letra E. Os numerais romanos na figura 1 e na 2 têm a mesma função? Não. Não. Esse Qual a aqui parece diferença? um relógio, né? Um mostra a ordem, outro mostra a hora. Isso. Um mostra a ordem, o outro mostra a hora. Mas do mesmo jeito é ordem, porque daí se amanhece não vai estar 10 horas da noite, né? Isso, também é uma ordem. Só que cada número representa 5, né? É de 5 em 5 minutos, não é? É. E na figura 1, não. Cada número vale um só, né? G. Na figura 2, desenha os ponteiros aí, marcando 2:10. Ah, meu Deus do céu. Faz uns não. ponteirinhos. Falta fria aqui, não tô nem conseguindo escrever direito, mas Tá, aí coloca no 2 e no 2. É o menor no 2? 2:10. O menor e o maior no 2. Tá bom. É os dois no 2. Que isso? Nossa. E aí, então, vocês viram que os ponteiros ficaram no mesmo lugar. É. Mas tem diferença na informação que cada ponteiro transmite? Sim. O menor é as horas e o maior é os minutos. Exatamente. Uau. Saudade de quando eu aprendi isso em matemática. Né? H. O que significa as siglas AM e PM do relógio digital? PM é polícia Antes militar. meio-dia e pós-meio-dia. Antes, meio-dia e pós-meio-dia. Isso. Antes, meio-dia, pós-meio-dia. Antes do meio-dia e depois do meio-dia. Ou Isso. seja, de manhã e tarde. Essas letras são linguagens? Sim. Sim. Indica que um é de manhã e o outro é A de tarde. tarde e a noite. Calma, só repete H. Então, significa Antes do meio-dia e depois do meio-dia. Tá, entendeu? Coloquei manhã e tarde. É a mesma coisa. 4. Charada da linguagem não verbal. Leia as perguntas e responda. Letra A. Qual objeto cujo tamanho de algumas de suas partes transmite uma informação ou uma interpretação diferente? Oxi. Não é disso. Qual o objeto?
Qual objeto cujo tamanho de alguma de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente? Sei lá. Sei lá, eu só. Eu também não sei, vou ter que pesquisar. Qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes? É o semáforo, né? O B é o semáforo. Agora a letra A eu vou pesquisar e ponho lá no Classroom. Não é o relógio? Não é Então? relógio? Isso, pode ser também. Ah, É a verdade, mesma os coisa de cima, ponteiros, né? Sora, os ponteiros. São os ponteiros, é. Um relógio e o semáforo. Como vocês são inteligentes, nossa. Tava Eu nem aqui, ó, na outra página, era só ver. E a relação. Uhum. E a última para terminar. 5. Observe a figura Não verbal. 3 e responda. Isso. Caraca, mano. Linguagem verbal ou não verbal? Não verbal, né? Não verbal. Ela significa proibido. Proibido. Isso. Vocês sabem só por causa do Uno, né? Vocês são Mas no Uno, Sora, é bloqueia. Ninguém ganha de mim, mano. É verdade. Mas aí a pessoa fica proibida de jogar, né? Isso. Letra C. Essa figura pode ser utilizada com outros elementos? Pode. Sim, não fazer. Com tipo um cigarro, com cachorro, com uma Número bicicleta. 18. Não pode bicicleta fumar cachorro. Proibido estacionar. Não fumar no local. Vocês não entenderam, velho. Vocês não veem meme. Na moral. Não. E a última, escreva 2 elementos que podem ser inseridos na figura 3. Vocês já falaram, né? Bicicleta, Cigarro. cachorro, cigarro. Não entendi esse da bicicleta. De capacete. Se você põe... Tu pode colocar um capacete ali no meio. Quer dizer que é proibido entrar de capacete. Exatamente. Colocar um cigarro. É proibido fumar. Isso aí. Colocar um E, proibido estacionar. E no Uno também, igual vocês falaram. Exatamente. Muito simples, né? Muito simples. Sim. Pessoal, ó, Queria ir pra São Paulo jogando Uno de novo. Oi? Sim, também queria. Beatriz, lembra que eu perdi meu celular? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser ficar para conversar, senão por hoje é só isso, tá bom? Então tá, Sora. Eu vou mandar essa aula lá no Classroom hoje e amanhã uma atividade simplesinha sobre isso, tá bom? Tá, você vai dar presente, Sora? Amanhã. Já marquei. Nossa, Beleza, eu tava a senhora girando. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a aula de arte. Tchau, galera. Foi muito legal. Tchau, povo da outra sala. Tchau. Tchau, Sora. Deu a gente falando nessa reunião, né? Não, tem o povo da outra sala, só que o povo da outra sala não fala. Então, só deu a gente falando. Só vocês, né? Porque eu fiquei quietinho aqui, debaixo das cobertas. Tchau, fui. Tchau, Sora. Falou. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.